E aí, legal pessoal? Tudo bem com vocês? Pois é, gente, estamos chegando aí para repercutir a rodada de ontem do Campeonato Paulista, a última da primeira fase, falando um pouquinho sobre Santos, Palmeiras, São Paulo, Corinthians. Uma rodada quente que teve o Palmeiras classificado e o Santos que conseguiu se salvar do rebaixamento para a Série A2 do campeonato. Se liga que eu vou te contar alguns detalhes sobre esses jogos, pô. Muito bem, turma, sejam todos muito bem-vindos ao canal Fim de Papo, todos vocês. Gente, vou pedindo aí encarecidamente, né, para que vocês já possam ir deixando o like de vocês, o curtir de vocês, para que depois, se vocês não esqueçam, né, é normal a gente esquecer depois, né. Mas, gente, vamos falar um pouquinho da rodada de ontem, né. As equipes de São Paulo foram a campo, pela última rodada do Campeonato Paulista, a 12ª rodada aí da fase de grupos. E havia algumas expectativas, né? O Santos, por exemplo, o Santos de ser rebaixado, né? Mas, vou falar uma coisa pra vocês, gente. Eu já não tava acreditando muito, porque primeiro, né? A equipe de São Bento é uma equipe muito fraca, veio vencer pela primeira vez aí no torneio semana passada. E o Santos, ele além de jogar em casa, ele tinha a vantagem do empate. A grande expectativa se dava pelo fato dessa molecada, como que elas iam reagir ou se comportar dentro do campo, né? E o Santos, esses meninos, eles conseguiram mostrar uma força, um equilíbrio mental muito grande. A partir do momento que o Santos começa a jogar e não faz o seu gol já de início, é natural que dê um desespero. Porque isso acontece muito em jogos decisivos, né? Que você precisa fazer um gol logo, para ficar tranquilo e não faz, e acaba batendo um desespero. O que facilitou muito foi a fragilidade da equipe de São Bento, um Santos que dominou o jogo e que só foi ameaçado depois que o jogo praticamente já estava definido com 2-0. Aí o São Bento foi lá no segundo tempo, meteu uma bola na trave. Mas o Santos permanece na primeira divisão do Campeonato Paulista, mas claro, há correções a serem feitas, né? E para isso, o time do Santos, o clube já anunciou Fernando Diniz como novo treinador na manhãzinha, agora pela manhã dessa segunda-feira, Fernando Diniz como treinador da equipe santista, né? É um treinador que tem um perfil de chegar e no primeiro instante ajeitar a casinha, tem alguns problemas de comportamento com jogadores, na forma de cobrança e tal, e vamos ver o que ele dá. Ver o que tem de bom, o que sobrou de bom desse Campeonato Paulista, torcedor santista, e tirar para que possa fazer rumo aí na temporada, né? Agora, a expectativa mais do que nunca, mais do que nas outras temporadas até, é que o Santos brigue para não cair no Campeonato Brasileiro. O Santos, ele tem se mostrado em todas as temporadas, ele se supera, né? Quando você, agora vai brigar para não cair, o Santos vai lá e consegue brigar por uma Libertadores ou brigar por algo melhor no campeonato. Vamos ver como é que vai ser a expectativa do Santos. Fato é que a torcida do Santos ficou muito decepcionada com a equipe nesse começo de temporada, né? O ônibus foi apedrejado na saída do estádio, enfim, a torcida muito revoltada do Santos, com motivos, mas nada justifica você ir lá e tacar pedra, né? Ou tentar agredir um jogador. Nada justificativa isso. Mas a tristeza é grande, né? Gente, o São Paulo enfrentou o Mirassol lá em Mirassol, fez um jogo razoavelmente bom, também com a meninada, né? O Mirassol saiu na frente, começou bem, pressionando nos primeiros 15 minutos e conseguiu fazer o gol ali entre 15 e 20 minutos. E o São Paulo começou a jogar a partir disso, né? Não foi uma grande partida tecnicamente. O São Paulo teve algumas chances de poder virar a partida e sair com a vitória, mas Alex Muralha, que vive um grande momento na equipe do Mirassol, né? Conseguiu fazer boas defesas, principalmente no chute do Vitor Bueno, um chute bonito de canhota, chapada, e o Alex Muralha consegue fazer a defesa, né? Como que fica? O São Paulo termina essa primeira fase do Campeonato Paulista com a melhor campanha, 27 pontos, né? O Corinthians na segunda posição com 25 pontos, e o São Paulo enfrenta a Ferroviária. E vou falar uma coisa pra vocês, gente. Tem tudo para ser um confronto muito interessante, né?
O São Paulo agora ele começa a de fato entrar num período em que o seu torcedor ele se preocupa, que é o período de decisões, que é onde a equipe tem pipocado nos últimos anos, né? Nos últimos anos tem se criado aquela expectativa, agora vai, agora vai, agora vai, e quando chega realmente nesse período de decisão, a equipe de São Paulo começa a dar uma afrouxada. Então a expectativa, tem uma grande expectativa no Crespo, São Paulo que está invicto ainda depois do retorno do futebol paulista, né, depois da pandemia. E vamos ver, torcedor tricolor, vamos ver o que vai dar. Não tem como prever muita coisa, mas fato é que o São Paulo, na minha visão, tem condições de sair da fila, de buscar algo melhor, até porque tem um bom elenco, qualificou esse elenco, tem um treinador que aparentemente conhece, né, da gestão de grupo e tem tudo para dar certo, tá bom? Falando de Palmeiras agora, Palmeiras venceu bem a Ponte Preta 3-0 sem massagem, fez sua parte, né? Claro que dependia do rival Corinthians, mas venceu muito bem, né, gente? Um destaque para essa partida, claro, não podia passar batido. Gustavo Scarpa, além de um golaço, 2 assistências, né? O Palmeiras sofreu um pouquinho no começo da partida, sofreu alguns sustos, onde o Jailson teve que trabalhar um pouco, mas no decorrer da partida conseguiu a sua vitória num jogo bem tranquilo, né? Porque o Palmeiras faz 1-0 com o Gustavo Scarpa num golaço, depois o William, num passe do Gustavo Scarpa, faz o segundo no finalzinho e aí praticamente liquida. E no comecinho do segundo tempo, o Wesley faz o terceiro gol, também num cruzamento do Gustavo Scarpa. E aí depois só administrou, né? O Verdão classifica, enfrenta a equipe do Red Bull Bragantino lá em Bragança, um jogo muito difícil e que o Abel, até pela correria também da Libertadores, promete ir com uma equipe alternativa, né? O famoso Sub-17. Então, vamos ver o que vai acontecer com o Palmeiras nas próximas fases, mas fato é que ressurgiu, né? E aí a gente vai ver o que vai dar. E para fechar, falando de Corinthians, pois é, gente, o Corinthians venceu o Novo Horizontino. E aí, torcedor corintiano, eu vou fazer uma perguntinha para vocês. A pressão em cima do Corinthians aumentou para ganhar o Campeonato Paulista? Porque aí eu já estou imaginando o seguinte, o Corinthians porventura sendo eliminado, ou o Corinthians não vencendo, ou perdendo para o Palmeiras, já pensou? Os dois podem se enfrentar numa eventual semifinal. Aquela coisa de tipo, pô, tá vendo, deixei os caras passar. Eu concordo que quando você tem a oportunidade de eliminar uma equipe mais forte que a sua, inclusive, você elimina. Mas também eu não acho legal essa coisa de ficar escolhendo o adversário, porque você demonstra um certo medo. Então, pro torcedor corintiano que tá acompanhando o nosso vídeo até agora, eu só penso no seguinte, cara, vai lá e vence, né? Isso mostra a sua grandeza de você, acima de tudo, ser profissional, porque eu não consigo imaginar um jogador profissional entrando em campo para entregar, certo? E mostra que você, cara, mostra a sua grandeza. De tipo assim, pô, a gente não eliminou os caras, mas por que te eliminar os caras? Eu posso eliminar os caras de forma direta. E aí, gente, são duas camisas grandíssimas, numa reta final de Campeonato Paulista, Corinthians e Palmeiras, são históricos, não precisa nem se dizer nada. Então, pro torcedor corintiano que pedia para entregar, eu entendo, mas é muito pequeno perto da história do Corinthians, né? Então, venceu o Novo Horizontino e, além de tudo, o Corinthians briga também pela melhor campanha. A melhor campanha não termina aqui, os pontos continuam sendo somados, ou seja, se o São Paulo, pelo menos ele passa da Ferroviária, mas os pênaltis, ele soma um ponto. Se o Corinthians passa da Inter de Limeira, que o jogo é amanhã, hein, gente? Já saiu os horários. O Corinthians joga amanhã, terça-feira, às 4 da tarde, contra a Inter de Limeira em Itaquera. Se o Corinthians passa com a vitória da Inter de Limeira, ele iguala os pontos com o São Paulo, 28-28. E aí, o Corinthians tem a melhor campanha. Se o Corinthians vence e o São Paulo é eliminado, o Corinthians tem a melhor campanha. Então o Corinthians também era um jogo importante para, além de tudo, testar a molecada, como o Mancini fez, mas também pela melhor campanha. E, para fechar, a melhor campanha do Corinthians em campeonatos paulistas nos últimos 4 anos. Wagner Mancini, apesar de ser muito criticado, vem fazendo um bom trabalho e merece realmente elogios. Quando tem crítica, quando tem erros, merece crítica. Mas quando acerta,
merece elogios e ele vem fazendo um bom trabalho. Agora é o seguinte, agora é decisão, agora é mata, não é nem mata-mata, é mata, é um jogo só e vamos ver qual dos grandes paulistas vence essa competição, que agora sim o campeonato fica legal, né? Aquele é um jogo, venceu tá dentro, perdeu tá fora. O que você acha? Compartilha comigo. Se inscreva no nosso canal, gente. Fim de papo. Deixa seu curtir também. Compartilhe o máximo que você puder para que a gente possa crescer e trazer mais conteúdos para vocês, tá bom? Grande abraço, tamo junto.